Fala galera inscrita no nosso canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus, uma boa noite a todos. Seja muito bem-vindo ao Kairos Podcast nessa noite de hoje. Nessa noite de hoje que será uma bênção, onde iremos entrevistar essa bênção que está aqui do nosso lado, o Flavinho, que esse cantor, esse missionário que cada vez mais tem levado ao Espírito Santo as almas, aos necessitados, o amor, a alegria também. Então quero já dar as suas boas-vindas, seja muito bem-vindo. Obrigado por abrir as portas aí da sua casa, para estar conosco nessa noite de hoje, nessa conversa, nesse bate-papo. Você pode ir lá no Instagram, lá, nos seguir, compartilhar também as lives no YouTube, para que juntos possamos cada vez mais evangelizar, tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. E quero já dar boas-vindas ao nosso convidado Opa! conosco. Boa noite, a paz de Boa Jesus. noite, paz. Alegria estar com você, com toda a comunidade Cairós, com todos aqueles que também acompanham o trabalho de vocês, essa missão de evangelizar através das redes sociais e feliz de poder estar aqui partilhando um pouquinho também. Amém. Obrigado pelo seu sim, por estar aqui conosco, por nos Alegria. receber aqui. Nós viemos até aqui, até ele. Muito obrigado, que Deus possa cada vez mais te abençoar. Amém. Amém, todos nós. Vamos lá, sobre o Kairos, nessa conversa, bate-papo. Kairos é onde nós abordamos o tempo, né, de Deus, o tempo da graça de Deus que há dentro de nossas vidas. E vamos começar um pouco como foi o tempo cronológico, na sua infância, uma pincelada nessa essa jornada sua, né? Eu sou natural de Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, né? Eu sei que muita gente acompanha a gente pelo mundo inteiro, porque está na internet. Mas aqui no Vale do Paraíba, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, a gente está entre duas cadeias de montanhas, né? Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. E no meio, o Rio Paraíba, aonde foi achada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu sou de Guaratinguetá, que fica ali do ladinho de Aparecida. Cidade de Guaratinguetá, que hoje também é conhecida no Brasil e no mundo inteiro através do primeiro santo brasileiro, que é Frei Galvão, né? Legal. Frei Antônio de Santana Galvão. E sou natural de Guaratinguetá, ali nasci, ali me criei e fui criado pelos meus avós, uma família muito grande, com os meus tios, que na verdade passaram a ser os meus. E ali no bairro da Nova Guará, a Coab Bandeirantes, né? Aliás, era um anexo da Nova Guará, que era o grande bairro, depois a Coab Bandeirantes ali. Ali nasci, me criei, e ali conheci a minha esposa, Ana, bem jovem, bem novos, começamos a namorar. E dali ela me levou para o grupo de jovens. E do grupo de jovens, então, começa toda a minha história na igreja, né? Minha avó era muito católica, muito religiosa, uma Aham. mulher de Deus, e me levava para as procissões e tal. E fiz a primeira comunhão, catequese, primeira comunhão, crisma, tudo. Crisma não, fiz a primeira comunhão. Aham. E aí, depois disso, então, como muitos adolescentes dão aquela afastada da igreja, naquele tempo também acabei me afastando um pouco. E aí, começando a namorar com a Ana, né, minha namorada naquela época, ela tocava violão, e aí começou a me ensinar os primeiros acordes, fui pegando Uhum. gosto. Minha família sempre foi muito musical também. Aham. Eu tocava trompete, né, Ah, que é é? instrumento Sou? sopro, tocava trompete em banda marcial. Então já tinha muita musicalidade, os meus irmãos, né, os meus tios, desde muito novo, as festas de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, tudo era regado a muita música. Eles tocavam Sim. violão, sempre tinha muita música. Então eu sempre estive muito inserido nesse ambiente musical, Aham. mas foi potencializado ali, né, para Deus, todo esse dom que Deus mesmo me deu, quando a Ana começou a me ensinar os primeiros acordes ali, e depois me Legal. convidou para tocar no grupo de jovens. E aí Uhum. comecei ali, e depois, claro, aí é, do grupo de jovens comecei já a ser convidado para tocar nas missas, porque não tinha muita gente para tocar também. E eu tocava e cantava, né? Então já completava, né? Já Verdade. ficava mais fácil. Aí comecei a tocar nas missas, aí de missa já tinha missa de corpo presente, também já tocava em missa de corpo presente, aí era missa, Tá, muito bom. era tudo quanto é missa que tinha, já comecei a Legal. tocar, dali casamento, recepção, e comecei a tocar na noite profissionalmente também. Uhum. E aí, logo depois, também não foi muito tempo, com 22 anos, já casado com a Ana, com um filho, nós fomos para a comunidade Canção Nova. Que Então, esse bênção. é o início, a gênese de tudo, é isso daí. Segura um pouco aí, né? A gente vai falar um pouco sobre a canção nova e como que foi para você receber esse presentão de Deus, né? Querendo ou não, a sua esposa já é algo que foi um presente de Deus, Aham. mostrando já o caminho, né? O caminho
incerto seguir grupo de oração, mas já também treinando a música, até mesmo aprendendo violão junto com ela. Isso é muito legal, muito gratificante. A gente, na verdade, naquele início a gente participava de grupo de jovens, né? A renovação ainda não tinha essa coisa de grupo de jovens da renovação, era grupo de oração, né? As paróquias que tinham já a renovação, isso eu estou falando ali de 87, 88, né? Então, nessa época, a renovação ela estava na sua pujança, crescendo, mas era um grupo de oração. Então, todos iam ali, jovens iam, senhores, senhoras, né, adultos, era Missão, né? todo mundo, era o grupo de oração. Uhum. E eram grupos de oração que eram muito grandes, né? Aqui o Vale do Paraíba foi muito abençoado com a renovação carismática aqui na renovação, né? No Vale, perdão. Grandes eventos, E né? grandes São mesmo. nomes, né? Assim, ícones da renovação daquela época, o próprio Padre Jonas, né? Então, a gente começou participando em grupo de jovens, mas nesse grupo de jovens que a gente participava, ele tinha um diferencial de espiritualidade. A gente fazia muita adoração ao Santíssimo, nas madrugadas. Então, e era bem musical também o grupo, né? A música era bem usada no grupo. Então, ali eu fui sendo fecundado, meu ministério foi sendo fecundado ali no grupo. Mas, como eu disse, o impulso foi exatamente a Ana ter começado a me ensinar aqueles primeiros acordes ali, porque eu não pensava naquele momento em tocar violão. Eu tinha até, junto com o meu irmão, no caso é o meu tio mais novo, né, o caçula deles, mas é com o meu irmão. Ele estudou violão um tempo com um primo nosso, que inclusive é um cantor secular, na época era bem conhecido aqui na região, já não mora aqui, mora fora, mora acho que em Brasília. Mas ele era muito conhecido aqui, extremamente bom, muito profissional, e morava perto da nossa casa. E eu me lembro que esse meu irmão mais novo, né, o caçula desses irmãos que eram os tios, ele começou a fazer aula com esse primo nosso uma época. A gente era muito grudado, eu ia junto com ele. Eu imagino que nessa época eu devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos, por aí. Foi bem novo, né? Não, era criança, mas eu me lembro. E a gente ia junto, porque eu era colado com ele, eu ia junto. E aí ele estava estudando violão. E eu me lembro, assim, de vários momentos em que eu chegava em casa, ele estudava o violão, guardava o violão, né? Aí ia fazer outras coisas. Eu lembro que eu pegava o violão e eu ia fazendo aquilo que eu via o Fazer nosso primo ensinando para ele Aham. também. Então, na verdade, assim, eu tinha já Uma sementinha ali que você alguma ideia, tudo, mas aí passou, comecei a tocar trompete, né? Comecei tocando corneta nas bandas marciais, corneta de fá, de si. Aí depois passei a tocar trompete, sempre de ouvido, nunca estudei música, né? Não tinha possibilidade financeira para isso. E sempre de ouvido, mas sempre com ouvido muito apurado, assim, para aprender rápido. Eu aprendia muito rápido. Tanto que comecei a tocar trompete numa banda que chamava La Salle, que era de Aparecida, por exemplo, que todos eram músicos que liam partitura, tudo, e eu era o pé inchado ali. Eu escutava a primeira vez, tirava a segunda vez. Eu fingia que estava olhando a partitura, mas eu já estava tirando de ouvido. Aí tocava, passa à e, frente. e era uma banda muito, muito famosa. Então sempre foi assim. Com o violão foi a mesma coisa, né? Então já tinha um pouquinho dessa ideia mínima, mas muito mínima de acorde, pôr a mão no violão, como é que você segurava, né? Isso eu já sabia. Mas depois, com a Ana me ensinando os primeiros acordes, aí eu realmente vi que eu tinha jeito, fui pegando gosto e comecei a tocar no grupo. Mas assim, levando uma surra, né? Porque enquanto eu ia terminando de colocar o terceiro dedo ali do acorde de dó, o camarada já estava terminando a música lá, né? Mas ali, Aprendendo, né? me esforçando, correndo atrás, sempre, esforçado sempre eu fui. Aham. Entendeu? É o Então primeiro sempre passo. me esforcei. Como eu não tinha a possibilidade do estudo, né, para poder avançar mais rápido, para mim sempre custou mais. Mas porque também sempre custou mais, eu me esforcei mais, eu sei que o resultado também ele fazia e continuou fazendo a diferença, né? É, falando assim um pouco da canção nova, né? Como você veio esse convite, como que se ingressou, como que surgiu no coração de vocês essa chamada? A Canção Nova, eu conhecia, porque ali em Guará é muito pertinho de Cachoeira também, né? De Guaratinguetá até Aparecida de carro, hoje é 20 minutos, é bem pertinho. Mas nessa época não tinha TV, a rádio não chegava, a rádio pegava na Bahia, mas não pegava aqui no Vale do Paraíba, que eram as ondas curtas, famosas ondas curtas. Onda curta, apesar de chamar onda curta, ela chegava Distante. longe. Então, tinha gente que ouvia lá no Nordeste a rádio, mas aqui no Vale a gente tinha muita dificuldade de ouvir. Eu me lembro que a gente, para ouvir a rádio em casa, a gente tinha um aparelho de som na época, né?
tinha uma antena, tinha que colocar um bombrilzinho na antena para poder sintonizar aquele negócio. Era assim. Então eu conhecia a Canção Nova, sim, de ouvir algumas coisas. Nessa época a gente já tinha feito a experiência do batismo no Espírito Santo, a gente fez essa experiência também muito cedo, através de um casal de amigos que eram da renovação, numa adoração que a gente estava fazendo junto, eles oraram por nós, eles rezaram por nós pedindo o batismo no Espírito Santo, por todos os jovens que estavam naquela noite de adoração. E ali, então, a gente fez essa experiência. A partir dali, alguns desses amigos, a gente já era casado, recém-casado, eu e a Ana, e a gente começou a se reunir na nossa casa toda segunda-feira para fazer um momento de oração. Não era um grupo de oração. Eram amigos que queriam estar juntos rezando. Eu com o violão, começava a cantar, e ali a gente foi fazendo a experiência dos dons. Isso foi crescendo em nós, a ponto da gente se questionar se realmente era para a gente começar alguma coisa junto. A gente falava, vamos comprar um terreno, vamos morar todo mundo junto. Era a ideia de comunidade, mas a gente não sabia o que era isso. Naquela época não era como hoje, tão difundido, tantas comunidades. Era Canção Nova, mas como eu disse, não era conhecida. A gente não assistia TV Canção Nova, não existia isso. E aí, dessa experiência que a gente foi fazendo ali, a gente foi vivenciando a graça, né, dos dons, dos carismas. E aí, então, eu já estava tocando profissionalmente na noite, vivia da música, mantinha minha família através da música. Uma pessoa desse grupo, a gente primeiro partilhou no grupo, né, para ver o que cada um sentia com relação a morar junto, vamos dizer assim, formar uma comunidade. Alguns acharam até interessante, outros não, e ficou aquele negócio, a gente viu que não era por ali o caminho. E aí, então, essa pessoa do grupo, ela falou assim, olha, tem uma comunidade em Cachoeira, Canção Nova, eles fazem um momento de espiritualidade toda quinta-feira, lá tem adoração, tem pregação. Como eu estou mais tranquilo, mais folgado nesse tempo, eu vou lá toda quinta-feira interceder por nós, para Deus abrir as portas se tiver que abrir e fechar se tiver que fechar. E ele foi. O Dunga era recém-chegado na Canção Nova, e aí esse amigo meu também gostava muito de tocar, gostava de tocar baixo, gostava muito de música. Ele conversando com o Dunga no final da quinta-feira de adoração, o Dunga disse para ele, falou, olha, eu estou rezando para Deus mandar para a comunidade músicos que sejam profissionais, que a gente está com dificuldade de estar junto, de ensaiar para fazer os eventos com o Padre Jonas, então o ideal é que fossem músicos da comunidade. Eu estou rezando para Deus mandar esses músicos que sejam profissionais, mas que tenham a vocação para se consagrar na comunidade. Aí esse amigo nosso falou, rapaz, eu acho que eu conheço uma pessoa que tem esse perfil que você está falando aí. Se quiser, eu posso falar para ele vir conversar com você. Eu falei, então pede para ele vir conversar comigo. Na outra semana eu fui, o Dunga não estava lá, tinha ido para São Paulo, e já me pegaram para, na época o padre José Augusto era seminarista, ele ia animar a quinta-feira, que era no Capelão de Sapé, não tinha nada do que é hoje ali, eram uns moirões de eucalipto fincado, feito o teto com palha, com sapé, e ali dentro acontecia a quinta-feira de adoração. O Dunga me contou mesmo no início, quando chegaram lá, não tinha nem energia ainda até chegar lá na estrada. Era puxado com fio, né, pendurado com bambu, puxado o fio para o outro lado. E ali eu animei, eu toquei aquele dia, cantei, o padre José Augusto era o seminarista, ele que estava animando. Fiquei o dia todo, na época não tinha celular, não tinha nem como avisar a Ana, né? Mas eu sentia que eu tinha que ficar. Eu levei o meu violão, falei, bom, eu levei meu violão, meu microfone, que era o que eu usava né, no meu trabalho. E falando para Deus, falou, vou levar o que eu tenho. Se chegar lá, se eu achar que, né, que precisa, vai estar no carro, estava no carro. Aí cheguei, a pessoa falou assim, olha, o pessoal de Queluz, que é a casa de formação da Canção Nova, não pôde vir e teria como você tocar? Eu, posso tocar, né? Eu peguei só eu com o violão. Começamos a tocar, o padre José Augusto animando e tal, aí passou o dia todo, no final da tarde, falei, agora eu vou embora, né? E aí ele falou assim, rapaz, mas agora para missa, a gente vai ter a missa, você não pode tocar e cantar na missa também, porque a gente não tem ninguém para cantar na missa. Falei, bom, já fiquei até agora, quando eu chegar em casa a mulher já vai bater mesmo, então apanhar em dobro não tem problema nenhum, porque ela não sabia de nada, não tinha como avisar. Preocupada. E aí, quando foi a hora da missa, eu estava afinando o violão, aí peguei o meu microfone, vi que eles estavam com o microfone muito ruim, tudo amassado, e eu com o microfone novinho no carro, aí peguei o microfone, aí com muito cuidado fui lá no técnico, que é o Nildo, membro da comunidade, falou, você não quer colocar esse microfone lá para o padre usar na missa, que já estava pronto o altar, né? Você não quer colocar esse microfone? Ele é novinho, é melhor para o padre usar. Eu falei, não, mas é seu, usa você na missa. Eu falei, não, eu
canto qualquer um aqui. O principal é o altar, né? Põe lá pro padre. Nem sabia que era o Padre Jonas que ia celebrar. Aí quando eu tô lá já para começar a missa, eu sinto um toquinho na costa assim, bateu. Boa tarde, meu filho. Era o Padre Jonas. Ele falou assim: eu escutei o seu violãozinho, gostei demais. Fica com a gente, fica com a gente. Aí ali foi, para mim hoje, né, vendo toda a história, foi o momento em que de fato o Carisma Canção Nova tocou, né? E a partir dali, aí foi toda a história que a gente tem até hoje, né? Que Emoção foi muito forte, muito forte. Hoje, falando, eu sei que ali Deus fecundou o carisma, através do fundador, né? Porque Sim. o fundador, ele é o semeador por excelência do carisma, né? E a partir dali, a gente tinha, sei lá, aí eu acho que uns 21 para quase 22, que foi nessa transição. E aí, na outra semana eu voltei, aí conversei com o Dunga, né? Ele disse desse desejo que ele, o padre, também tinha, de formar um grupo, né, que fosse de membros da comunidade, para ter mais maleabilidade, facilidade para fazer tudo. Que essa época o padre já estava começando a sair muito para pregar, né? Ele viajava para os congressos da renovação, e o que ele fazia era isso, era pregar os encontros da renovação, né? E ali em Cachoeira ainda não tinha os acampamentos, tinha um evento por ano, que era o aniversário do Padre Jonas, que chamava Orando com Poder, fazia o evento Orando com Poder. Não tinha nada. E a partir dali, então, conversando com o Dunga, conversei com a minha esposa, com a Ana, a gente viu que de fato era, né, o chamado de Deus, a gente entendeu todo aquele anseio que a gente estava tendo por viver algo assim, e era na Canção Nova. E aí decidimos, então, deixar tudo e ir para lá. Tinha um filho, e fomos sem ter nada certo, não tinha estrutura que tem hoje, não tinha nada. Fomos assim na fé para viver esse Eu chamado. colocando no seu lugar, né? Claro que na hora que o Padre Jonas veio esse chamado, esse convite de Deus através dele, o medo, das vezes, preocupação também por ter filho já, É, sair de uma cidade para outra. E como foi tudo isso por vocês? Eu acho que é um turbulão de emoção, né? é. Para vocês e para a família também, os pais de vocês entenderem isso. Não, ninguém entendeu nada, nem a gente entendeu nada também, né? Não tinha como entender porque era muito louco mesmo o negócio assim. É como diz a moçada hoje, o bagulho era louco, entendeu? Porque não dava para entender e nem explicar. A gente não entendia, porque a gente não entendia, não tinha como explicar. A gente só sentia e tinha certeza que era de Deus, entendeu? Mas não tinha como explicar, né? Para minha família, tentava, mas ninguém entendia nada. A família da Ana, né, da minha esposa, a mesma coisa. Ela sempre conta, quando a gente fala do nosso testemunho, foi falar pro o pai dela ainda ficou preocupado, falou, mas como é que vocês vão fazer no futuro, né? O pezinho de meia, como é que vai ser as crianças, que negócio. Preocupação de pai e mãe, natural, né? Normal. Mas a gente tinha certeza que de fato era um mover de Deus para a nossa vida. Deus estava movendo a gente para aquilo ali. Aí eu tinha agenda feita, como se fosse agora, por exemplo, eu tinha agenda já quase que pro ano inteiro, nos restaurantes que eu tocava, nos bares. Naquela época tinha muito baile, né? Nos bailes à noite, nas associações, por Sim. exemplo, né? Então tinha muita coisa desse tipo. Casamento, tinha muito casamento agendado, recepção. Então eu fui cumprindo o que não dava, né, naquele primeiro momento para não cumprir, e já fui desmarcando todo o restante. Eu passava nos restaurantes, por exemplo, que eu tocava, nos bares, falava, olha, eu não vou poder mais cumprir aquela agenda que a gente fez, tal, porque eu tô indo por uma comunidade. Como assim? Você vai ser padre? Aí era assim, mas você vai ser padre? Porque não tinha esse negócio de comunidade, né? Você vai ser padre? Não vou, sou casado, não vou ser padre, é uma comunidade, a renovação. O que é renovação? Ninguém sabia nada, então não dava para explicar muito. Eu dizia só isso, olha, infelizmente eu vou ter que cancelar, né, toda a agenda que a gente tem aí para frente, para viver essa realidade nova. E muitos, né, desses donos de bares, tudo diziam, olha, a gente não está entendendo muito bem o que você está querendo fazer, mas a hora que você quiser voltar, as portas estão abertas. A agenda aqui é sua, você tem seu público aqui já, a gente gosta muito. Quando você quiser voltar, eu falo, não quero voltar. É, é definitivo, né? A Ana trabalhava também no comércio em Guará, deixou o trabalho e a gente foi para Cachoeira assim, do zero, né? Sem ter nada certo, não tinha um emprego, não tinha nada. E assim a gente começou lá. E nesse tempo aí, né, vamos colocar aí 2, 3 anos para frente, já diante das dificuldades, deu vontade, acho que até deu, né, mas é assim, questão dos seus filhos, né, não precisamos voltar a trabalhar, precisamos voltar mesmo para a nossa cidade. Bateu essa tempestade, assim, né? Não, quando você está vivendo uma vocação como essa, a tentação sempre é você abandonar tudo, né? Abandonar tudo.
E a gente teve 4 filhos dentro da comunidade. Entramos na comunidade com um filho, 22, a gente estava com 22 anos, tanto eu quanto a Ana, e nosso filho tinha 3 anos. A gente casou muito cedo, com 19. E na comunidade nasceram 4 filhos. E claro, a comunidade também ela foi se estruturando naquele tempo, né? Junto com a nossa chegada, foi o tempo que a Canção Nova também começou a se estruturar. Aí veio, aí construiu, saiu do Capelão de Sapé, construiu o Rincão do Meu Senhor, que é lá em cima. Aí começou a ter 2 eventos no ano, depois já começaram os primeiros acampamentos. Aí todo mês tinha um acampamento, com isso veio a TV, né? Primeiro transmitindo só parte, 1 hora, 2 horas. Depois no canal dos Cavalinhos, quem é mais velho lembra o canal do Jockey, que tinha nas parabólicas, né? Começou a transmitir nas parabólicas, no canal do Jockey. Mais gente começou a conhecer, mais gente começou a vir para os acampamentos, aí mais sócios, mais ajuda. Então tudo foi crescendo, a estrutura também dentro da comunidade foi crescendo para amparar também aqueles que doavam a sua vida ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 360 dias, 365 dias por ano, né? Mas claro que sempre dava um medo, né? Caminhar em fé não É é. bom ter esse medo, essa prudência, Claro, o claro, porque equilíbrio. sempre você colocava nas mãos de Deus, né? Sempre a gente colocava nas mãos de Deus toda a necessidade e a nossa dependência, né? Tipo, aprendeu a depender totalmente de Deus. Isso é um princípio básico da Canção Nova, que é o viver da providência, né? Então, isso sempre norteou a. Agora, teve muita dificuldade, teve época que a gente não tinha ajuda mensal, né? Que os missionários tinham, porque a gente. É assim, na Canção Nova, a gente. Eu, como artista, por exemplo, né? Cantor, que compunha, que fazia shows, tudo isso era para a comunidade, Sim. nada era para mim, né? E a comunidade, por sua vez, me mantinha dentro da comunidade, eu e a minha família, né? Então, teve épocas do início do projeto da M Almas, por exemplo, em que dava os apertos para pagar a geradora de Aracaju, né? Naquele tempo inicial, que a gente não tinha ajuda mensal. A gente já chegou a ficar 9 meses sem ter ajuda mensal e Deus providenciou, né? Deus sempre providenciou. Então, nunca foi fácil, em nenhum momento. Desde quando a gente chegou até em 2009, quando a gente se desligou canonicamente, né? Nós mantemos um vínculo de missão como voluntários na Canção Nova, graças a Deus até hoje são 31 anos de história com a obra Canção Nova, mas a gente não mora mais dentro da comunidade desde 2009. Uhum. E viemos aqui para São José dos Campos, né? Estamos aqui até hoje. Legal. Qual conselho você daria, assim, olhando na câmera, para quem está nesse discernimento, né? Vida de comunidade, chamado de vida mesmo, de ver da providência, porque nós, dentro da comunidade, temos muitos que já estão já encaminhando, e qual conselho você daria para eles? Primeira coisa é ter certeza de fato se você é chamado a esse carisma, né? Primeira coisa, você tem que entender se de fato você é chamado por esse carisma, porque é muito mais do que gostar da comunidade ou da obra, ser admirador do fundador e da fundadora, gostar de estar naquele ambiente. Tudo isso pode acontecer e é maravilhoso, e é bom que tenha, mas você de fato ser chamado para esse carisma é uma outra coisa. Aí o discernimento tem que ser bem mais apurado. E o discernimento não é simplesmente você subir no alto do monte, levantar o braço e ficar esperando que Deus fale. Não, não é isso. O discernimento ele acontece nas coisas cotidianas, né? As pessoas falam com a gente, às vezes a gente não dá ouvidos, mas é Deus falando através daquela pessoa. A palavra de Deus, você buscar na palavra de Deus as respostas, as inspirações interiores. Às vezes Deus está incomodando com o sentimento tal, ou para de fato você ir para aquele carisma, para aquela comunidade, ou não, e você não aceita porque acha que é coisa da cabeça, né? Então é sempre um processo que tem que ser trabalhado em todas as realidades da nossa vida, para depois dizer sim para aquele chamado, né? Deus chama, com certeza, Deus chama a todos nós. E Deus chama para coisas específicas, como comunidades, por exemplo, né? Situações específicas dentro de toda essa gama de possibilidades que a gente tem dentro da Igreja Católica, né? Mas o discernimento ele precisa ser feito de forma bem apurada para a gente não cometer erro. Sim, verdade mesmo. Então fica aí a dica, né, o conselho para quem está em discernimento. E como foi ingressar, né, o início, o começo da banda Canção Nova, né, junto com o Dunga, entre outras Aham. pessoas. Foi nesse tempo que a gente chegou lá. Eu cheguei exatamente para começar a banda Canção Nova com o Dunga. Não, não tinha a banda Canção Nova.
O Dunga já estava começando a acompanhar o Padre Jonas, que até então o Padre Jonas era acompanhado pelo diácono Nelson, na época não era diácono, o Nelsinho Correia. Tinha o Ricardo Sá, que chegou antes, ali no mesmo período do Nelsinho, mas que não acompanhava muito o Padre Jonas. Ele gravava, né, aqueles primeiros LPs do Padre Jonas, muitos deles têm a voz do Ricardo Sá cantando ali. Mas o Ricardo não era muito de acompanhar. O Padre Jonas saía mais com o Nelson, que era o Rebanhão, Aham. os cenáculos que tinha, né, no Morumbi. E o Eugênio, nessa época também, ele passou um pouco tempo na comunidade, depois já iniciou uma obra dele, né, que era o Mensagem 2000. É, E então, quando o Dunga chegou, ele trouxe uns amigos dele, que é o Rinaldo, e o Neto, na época, era um baterista, o Neto, o Rinaldo, o baixista. É, Então, quando o Dunga veio, porque o Dunga tinha uma banda em Pinda que chamava Carisma. Isso, Então, eu e o Dunga, a gente se cruzou em festivais aqui no Vale, mas não se conhecia. Participei de um festival que era o Salesianos, promovia uns festivais de música aqui no Vale. E eu tinha cruzado com o Dunga nesses festivais, mas a gente não se conhecia. Então, esse pessoal da banda Carisma, dois deles, o Dunga convidou para começar a acompanhar lá nessas quintas-feiras de adoração, principalmente. E quando o Padre Jonas saía para algum evento, então era o Neto na bateria, o Rinaldo e o Boy. Só que o Boy fazia teclado e guitarra ao mesmo tempo. Então saíam os três. Mas não era a banda Canção Nova. Era o Boy, que já estava há muito tempo acompanhando o Padre Jonas, já tinha gravado muita coisa do Padre Jonas, e o Neto e o Rinaldo, que eram os amigos do Dunga, que vinham para dar esse suporte. Aonde ele disse, ele estava rezando para que Deus mandasse pessoas que fossem da comunidade para poder, a partir dali, fazer um trabalho mais efetivo, né? Então, quando eu cheguei, e também com a minha bagagem como músico profissional, eu pude, junto com o Dunga, organizar melhor essa estrutura de banda, né? E aí começaram a chegar outros, o Rinaldo continuou, o Neto ficou um tempo, mas depois já saiu, mudou para Belo Horizonte na época, se eu não me engano. Depois disso chegou a Adriana, né, que era cantora, Adriana Arides hoje, né, que era a Adriana, começou a cantar. A Tânia de Guaratinguetá também, da nossa cidade, que fazia parte desse grupo grande que a gente, né, participava junto lá em Guará. A Tânia também começou a cantar na banda. Aí tinha um baixista que tocava comigo, que era o Carlinhos, tocava na noite comigo também, muito, muito, muito envolvido na igreja, de grupo de oração. O Carlinhos também foi para lá para começar a fazer baixo, nessa época em que o Rinaldo também não estava. E ali começamos a estruturar a banda. Aí depois teve outra formatação, e aí ficou a banda que lançou o CD Deus Existe em 95, né? E aí aquela formação da banda que fez todo o trabalho de divulgação desse CD, aí viajava, aí era a banda do Padre Jonas. Era a banda Canção Nova porque era a banda do Padre Jonas, né? Era aí onde o Padre Jonas estava, desde uma missa na diocese, a um grande congresso, os acampamentos, ou seja, era a banda que acompanhava o Padre Jonas. E claro, a banda também tinha o seu trabalho paralelo como banda, né? Canção Nova. Aí começaram os primeiros shows, grandes shows, que na época não tinha também isso, não existia como tem hoje, né? A gente fez show em feira agropecuária, fez show em rodeio, fez show em festa de paróquia, em Lorena, por exemplo, que só ia Chitãozinho Chororó, Fábio Júnior, não tinha atração religiosa. E a banda Canção Nova nessa época começou a entrar nesse nicho, né? Para evangelizar fazendo esse trabalho. Mas era a banda do Padre Jonas. Então nós começamos juntos lá em 95 e a banda encerrou em 98, se não me falha a memória. 98. Então foram ali 3 anos e meio, bem intensos. Foi quando começaram os acampamentos também. Então todo mês tinha o acampamento, era show da banda, que era só a banda que estava lá, não tinha outra. Às quintas-feiras era a banda tocando, cantando o dia inteiro junto com o Padre Jonas. Tinha missa de segunda-feira que o Padre Jonas, naquela época, implementou a missa das famílias. Aliás, era a missa de cura e libertação. Quando o Padre Marcelo, pela primeira vez, foi na Canção Nova, Padre novinho, 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 para celebrar a primeira missa dele de cura e libertação, lá na Canção Nova, a gente que estava tocando com ele lá junto com o Padre Jonas. Então lá começou todo esse trabalho, aí depois teve esse movimento todo, a mudança para o Ministério de Música Canção Nova. E aí então o padre dissolveu, né? Ele parou a banda naquele momento e começou então uma estruturação diferente, que é o Ministério Canção Nova, que está até hoje. Sim, legal, benção, né? E você fala assim, e suas músicas, vamos falar um pouco de música, Aham. até cantar para nós uma música que nós gostamos muito, Deus é Maior, que nos acompanha nos retiros, nos lugares onde a gente vai.
Essa música não é minha. Essa música é de um compositor do interior do Tocantins, que chama Cícero de Jesus. Eu conheci essa música através da Karina, que não é mais a comunidade Canção Nova. Ela ela estava na primeira formação do Ministério Amor e Adoração. E a Karina, muita gente um pouquinho mais antiga vai lembrar dela. Tinha uma voz muito bonita e tal. E eu estava já com o repertório fechado do CD Comigo Estás, que eu lancei em 2008, que tem a música Deus é Maior, que tem Incendeia. E aí eu fui buscar a Ana, minha esposa, no setor que ela trabalhava lá dentro da Canção Nova. E aí a Karina, não sei, não me lembro se ela estava lá ou trabalhava lá também. Ela falou, e aí ela sabia que eu estava, né, gravando. Ela falou assim: você já ouviu a música Deus é Maior? Aí pensei, falei, não tô lembrando não, Karina. Ela falou: o Padre Edmilson cantou acho que umas duas vezes lá na missa. O Cleidmar, na época o Cleidmar não era padre, era seminarista. Cleidmar cantou acho que uma vez lá numa missa, eu ouvi essa música e tal. E desde que eu ouvi, eu tô com ela no coração para falar para você que você precisa gravar essa música. Falei, Karina, mas eu já tô com o repertório fechado, a pré-produção pronta, vamos começar a entrar em estúdio para gravar já. Falei, mas eu vou mandar para você, você ouve. Eu sinto no meu coração que você tem que ouvir essa música e que você precisa gravar. Falei, tá bom. Aí mandou a música, ouve. Quando eu ouvi a música, realmente eu senti que era para mim, ou seja, Deus tinha mandado aquela música para que eu gravasse. Aí falei com o meu produtor na época, era o Paulinho de Jesus, tocava guitarra comigo e tal. Falei, Paulinho, cara, a gente vai ter que mexer com mais uma música. Você tá louco, cara, tá tudo pronto, não sei o que e Então, tal. Não, não vamos tirar nenhum, vamos colocar essa a mais só. uhum. Aí arrumamos, fizemos o arranjo e tal, e gravamos, e graças a Deus, a partir daí, essa música chegou no Brasil inteiro, né? E a partir daí também ultrapassou as fronteiras do Brasil para muitos países que eu vou, que eu faço um trabalho de evangelização com os hispanos, já há mais de 20 anos. Essa música também, em todo lugar, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, porque senão eu apanho no final do evento se eu não cantar. Mas ela não é minha, assim como outras. Tem músicas que eu gravei, Incendeia não é minha, mas como para eu gravar uma música, eu tenho que experimentar de fato. Essa música ela tem que chegar no meu coração e fazer alguma coisa. Não é só porque é bonita, né? Não, ela tem que de fato tocar o meu coração. Depois que ela toca, aí eu tomo posse, né, daquela inspiração que naquele momento eu tenho certeza que Deus enviou para minha vida, porque eu precisava daquela música, né? Precisava daquela mensagem que ela passa. E a partir daí eu passo a cantar então como minha, só que ela não é minha. Fica tranquilo, os compositores sempre fiquem tranquilos que ela não é minha, eu sempre faço questão de dizer quem é o compositor. É importante. É, Vamos lá? vamos lá, nosso violonista aí. Não, não há, não há, não há mal que me possa vencer. Não, não há, não há, não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Amém. Essa música nos acompanhou muitas vezes em retiros, rebanhões, né? Você Aham. comentou o nosso Ministério de Música. Mandar um abraço para o nosso Ministério de Música também. Deus abençoe vocês.
E como que você faz para compor suas músicas, seu processo de composição, como funciona? Mas eu não tenho muita fórmula, não. Não sei dizer. Tem gente que compõe com uma facilidade, eu fico assim, impactado quando eu vejo um Valmir Alencar, por exemplo, né, Dalvin Galo, o Diácono Nelson Corrêa. Eles veem um passarinho voando, compõem uma música maravilhosa, estrondosa, assim, né? E outras pessoas, a Celina Borges, né? Tem músicas assim que eu acho maravilhosas também, uma grande compositora. Entre outras pessoas, mas assim, são pessoas que a impressão que eu tenho, né? Não quer dizer que é assim. A impressão que eu tenho é que tem muita facilidade para Facilidade de compor. executar, né? Eu acho que não deve ter, não, mas a impressão que dá é essa, né? No meu caso, não é impressão, não. Eu tenho muita dificuldade mesmo para compor. É, Comigo acontece assim, quando eu vou compor uma música, ela já vem pronta, assim. Eu vou desde do título da música, a letra. Hoje eu já não preciso cifrar mais, mas antes eu ia escrevendo a letra e colocando a cifra, que a gente não tinha gravador, né, para Sim, gravar na época, muito é, tempo atrás. Então você tinha que pelo menos a cifra, pra você ter ali um mapa, né, da melodia, da harmonia. Mas hoje em dia, assim, eu vou compondo a música, ela já vai. A impressão que eu tenho é que nem, claro, anos-luz, né, de distância dele, acho que era o Da Vinci que dizia, né, quando ele esculpiu uma estátua, ele dizia que ele já via ali dentro daquele bloco de pedra a estátua, ele só tirava o excesso, né? A impressão que eu tenho quando eu componho, que é muito difícil acontecer, é que a música já está pronta. Parece que eu já conheço a música, eu só preciso trazer para a mão e para a boca, né? Preciso trazer para o violão ali e eu preciso trazer para a boca, eu preciso cantar. dádiva de Deus, assim. Não é algo assim que eu fico caçando. Quanto mais eu tento compor, assim, parece que menos eu componho. Eu não consigo. De tempos em tempos, Deus me dá uma inspiração, né? Agora, por exemplo, a gente está em 2025, né? No início do ano eu senti que Deus queria me colocar na dinâmica das composições. Compus 6 músicas, Ah, né? pensa. Agora nesse tempo. Mas não é que eu queria compor, entendeu? Eu nunca quero. Na verdade é essa. Eu nunca tenho vontade, nunca quero. Mas quando Deus quer, é interessante, porque ele me coloca na situação, ele me faz pegar o violão, ele me faz cantar, eu vou compondo. Quer dizer que sai música boa? Não sei. Mas assim, a cada tempo, né? Ali na pandemia, Deus me deu a graça de compor também, acho que 3 músicas, se eu não me engano, que depois foram para o álbum Reinflama. Uma delas é Reinflama, Sim. que foi meu último álbum lançado, né? Foi também assim, eu não estava querendo compor, não tava, mas aconteceu de eu compor. Então eu não tenho uma fórmula não, sabe? Uhum. Aconteceu raramente alguma vez de eu só fazer uma letra e depois a melodia, né, chegar e eu completar. Tem muita letra que eu já fiz que tá lá até hoje, nunca virou música. Tem melodiazinha que eu fui cantarolando hoje com o celular, que as coisas você guarda, né? Tem coisa que tá guardada lá, que eu cantarolei, tem coisa bonita, assim, legal, mas que não Aham. vingou, não se transformou em música. A música, quando Deus quer que de fato eu componha, ele dá a música inteira, entendeu? Desde o título, a letra, a melodia, e depois, claro, você vai lapidando. Sim. A música é como uma pedra preciosa, né? Você encontra ela bruta e vai Uhum. lapidando. Aquilo que o Da Vinci falou lá, né? Falou. Ele vai tirando os excessos até que chega de fato naquilo que tem que ser. Mas comigo é Legal. assim, eu não sou um compositor de linha de produção, que compõe toda hora, não. Eu não consigo, acho muito difícil. Ainda falando sobre música, qual é o recado você deixa assim, para quem está iniciando aí no Ministério de Música? Hoje é um mercado que cresceu muito na evangelização, pessoas vivem até mesmo desse trabalho, da obra, e cresceu muito através das redes sociais, grandes plataformas É, foram lançadas, e só que ainda existe ainda as dificuldades, né? Em financeiro até mesmo. E qual é o caso você deixa para quem está evangelizando que na sua paróquia ou tem vontade de ir para longe, em missões e encontra e para muitas das vezes nas dificuldades. eu acho que a primeira coisa é não querer entrar no mercado, que o mercado musical acabou destruindo os ministérios dentro da igreja, né? Essa é a minha visão. Cada vez mais hoje estão buscando carreira musical dentro da igreja e não vida ministerial. A vida ministerial é essa dificuldade que você está dizendo. Se você fugir da dificuldade no ministério, você não vai amadurecer, você não vai aprender a ser ministro. Seja da pregação, da música, né, da palavra, da música, mas especialmente da música. O ministério, a palavra ministério quer dizer serviço.
Então, se você quer ser ministro de música, você vai ser um serviçal, um servidor da música, né? Você vai servir a música de Deus. Você não vai se servir da música. Isso não quer dizer que se você tem um chamado, por exemplo, a evangelizar com shows, né? Como, graças a Deus, Deus me deu também esse chamado. Também, né? Claro, você vai precisar estar numa estrutura mais profissional, você vai precisar ter uma banda, você vai precisar se profissionalizar mais, porque você vai oferecer um serviço mais profissionalizado através da música, né? Mas isso daí para mim é a partinha mais pequenininha do ministério, entendeu? Só que hoje em dia inverteu, né? É que nem a ponta do iceberg, inverteu. Parece que a parte maior é tá nos shows, estar nos grandes palcos, nos grandes eventos. Mas isso, na verdade, é uma consequência. Pode ser que você chegue a isso. Pode ser. Mas não quer dizer que é isso. O ministério, ele nasce, de fato, dentro de um grupo de oração, dentro de uma comunidade, numa paróquia. É ali que seu ministério vai de fato acontecer. Se você for fiel ali, naquele escondimento próprio, né, de uma paróquia, de um grupo de oração, pode ser que Deus queira te exaltar. Se você quiser se esconder, não, mas não se esconder por vergonha, mas digo, é fazer o que tem que ser feito no ministério. Se você for fiel ao que Deus vai te colocando a cada momento no seu ministério, pode ser que uma hora ele veja, não, realmente ele é fiel, eu posso confiar mais. Agora, se nem no básico a gente consegue ser fiel naquele chamado que Deus fez, Deus não vai confiar mais. E se acontecer de fato de você, quem sabe, alcançar outros patamares, você vai estar cru. Você não vai ter história, você não vai ter lastro. É que nem um livro. Eu tive a graça de escrever já 4 livros. Um livro é uma história que você digita ou escreve, né? Mas é uma história vivida, né? Você junta elementos aí no livro, então você, né, registra tudo isso. O ministério é a mesma coisa. O ministério não começa com a gravação, com a facilidade que se tem hoje para gravar, né? Os estúdios em casa, né? Toda a tecnologia. Hoje é muito fácil fazer um disco, mais barato. Na época, você tinha que gravar 12 faixas, lançar um LP ou lançar um CD depois. Era muito caro. Hoje não, hoje você lança uma faixa, contrata uma moçada para fazer um vídeo seu, você coloca no YouTube, impulsiona aquele vídeo, de repente você está um bambambam, você está estourado. E, infelizmente, isso dentro da Igreja Católica também está acontecendo, né? Você consegue grana, você banca uma banda, um produtor, você produz, aí você contrata um produtor de vídeo para fazer uma live session top sua, você coloca no YouTube, você impulsiona aquilo, você começa a mandar para esse, para aquele influencer, né, católico, não sei o que, de repente você está bombando, você está nos mega eventos, só que você não tem história. É como se fosse um bebê de proveta, você foi feito numa proveta, entendeu? Você não tem história, não tem laço. Ministério sem história é bicho sem cabeça, entendeu? Uma hora ou outra vai cair, não vai conseguir permanecer. Então, se eu posso dar um conselho, né? Se eu posso, queira viver, se você é chamado, tá? Porque Ministério de Música é chamado, não é para quem quer. Ah, eu sou ministro de música porque eu quero ser ministro de música. Então, mas você não canta porcaria nenhuma, você não toca nada, você não tem dom de música, você não tem o dom da arte. Então você não pode ser ministro de Vai música. para outro ministério, Vai pegar no ministério de intercessão, aí você vai estudar para ser pregador, porque também eu quero ser pregador. Não, você também tem que estudar, você tem que fazer sua parte. Tudo parte do dom, do chamado, da graça. Mas depois é o aprimoramento. Então, se você tem dom para música, se você tem uma voz boa e pode aprimorar estudando, quem pode estudar, lógico. Então, você tem um chamado para música. Então, se você tem um chamado para música, queira viver o ministério, não entrar no mercado católico. O mercado católico é que nem o mercado secular, é onda. Entendeu? A onda agora é fazer worship. Então, eu subo na onda, vendo muito nas plataformas, faço muito show, mas só que essa onda, como no mundo secular, é igual, ela vai descer. E aí depois a onda é o quê? É forró católico. Ah, então agora o que fazia worship agora vai fazer forró católico. Ah, que nossa, eu tô bombando. Aí desceu, não, agora a onda é pagode católico. Aí o que fazia worship, forró católico, agora tá falando. Não, mas e o seu ministério, e a constância do seu ministério, a sua identidade. Você só vai criar isso se você viver cada passo. Para estar hoje, no ponto que eu estou da minha vida ministerial, foram 37 anos. 37, né? E vividas com muita luta, muito sofrimento. Então, se você quiser construir ministério,
caminho é mais estreito mesmo. Legal, que benção, viu, Mário? Então fica aí esse conselho maravilhoso que ele nos deixou. Você que está começando o Ministério de Música, tem tantos jovens aí que estão empolgados É. no Ministério de Música, mas, igual você falou, o escondimento na paróquia e criar uma raiz, né? Na paróquia, na É. oração, na comunidade em si, para que Deus possa levar onde que Ele quer que vá, né? Aonde que nosso É. humano, nosso ego quer. A árvore sem raiz, a primeira ventania que tem derruba, né? Agora, a árvore que tem raiz, ela pode parecer pequenininha, mas ela vai crescendo raiz para baixo. Aí, quando ela for frondosa, porque pode ser que Deus uma hora queira fazer de você uma árvore frondosa mesmo, que dê muitos frutos. Bendito seja Deus. Deus é que decide isso, não a gente. Mas ele vai fazer quando ele vê que tem raiz. Que você não vai ser levado pelo primeiro ventinho de moda que vier, de entusiasmo, entendeu? De vaidade. Não, a raiz vai estar bem fincada. Amém. Vamos de música? Vamos Vamos mais lá. umas? Tem outra aí com nossa Vamos música aí. ver, vamos ver. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Proclama comigo, Jesus. Jesus, santo nome, Jesus, meu Jesus, Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa eu tive a graça de compor. E maravilhosa também. Essa música eu me lembro que eu fiz. Eu tinha participado de uma missa, tava animando, né? Cantando na missa do Clube do Ouvinte. O padre Roger Luiz, quarta-feira à noite, toda quarta-feira à noite tem essa missa na Canção Nova. Eu tinha animado essa missa e voltando de Cachoeira Paulista para cá, pela Dutra, né? E eu compus essa música vindo pela Dutra, chorando e cantando. Eu senti uma emoção muito forte no coração de começar. Me lembro o que eu estava passando, alguma dificuldade e tal, mas estava muito mexido, né? E eu peguei a Dutra e comecei a orar em línguas, e de repente começou a vir essa melodia. Desse jeito que eu falei, parecia que eu já tinha ouvido essa música. E eu comecei a cantarolar a melodia em línguas, cantando em línguas, e a melodia, de repente começou a vir a letra, e foi de lá até aqui, cantando e chorando, e compondo essa música, né? Lá de Cachoeira até aqui em São José. Amém. Graças a Deus, você falando de comunidade, do Padre Roger, como que foi conviver com o Padre Jonas, né? Você teve a graça de estar ali É, pertinho dele, e esse desenvolvimento da Canção Nova também, né, que cresceu tanto, e como que foi participar disso, vamos colocar assim, em um momento de dificuldade, mas é, um momento assim, positivo. eu tive a graça, a grande honra de ter sido forjado e formado pelo Padre Jonas. Se eu faço o que eu faço hoje, eu devo ao Padre Jonas. Os inícios eu devo à Ana, minha esposa, que Sim. que me introduziu, né, na música e na igreja, no grupo de jovens. Depois ao Fernando e a Margarete, esse casal que orou por nós e que nós fomos batizados no Espírito Santo, pelas mãos deles, assim como Ananias, né, impôs as mãos sobre Saulo e orou por ele, ele se transformou no grande evangelizador Paulo. A gente teve esse casal que orou por nós. E depois o Padre Jonas, né? Porque daí eu muito novo, com 22 anos de idade, claro, com uma bagagem musical já interessante, né? De música secular, tudo mais. Mas tudo que eu sou como evangelizador eu devo ao Padre Jonas. Eu aprendi a pregar com ele, pregando do lado dele. Eu aprendi a ministrar música vendo ele fazer, né? Tanto eu quanto o Dung, especialmente, e o Nelson, que chegou antes da gente, mas eu e o Dung a gente aprendeu a fazer junto com o Padre Jonas ali, estando junto com ele, pregando, animando congressos da renovação em estádios junto com o Padre Jonas. As primeiras pregações que eu fiz foi dando testemunho. O Padre Jonas me chamava, ele estava pregando. Ele me chamava, tinha muitas histórias de barzinho, contava, coisas assim, ele gostava de ouvir. Ele lembrava de alguma coisa e queria já introduzir a gente no ministério da pregação. Ele chamava, meu filho, vem cá, conta aquela história do barzinho. Aí, qual a história? Aquela uma lá. Aí,
Começava a contar, ele ficava do lado, aí de repente passava 10 minutos, ele ia dando passinho para trás, ele ficava com um copinho de água de coco na mão, assim, gostava de tomar água de coco, ele ia dando passinho para trás, de repente ele estava sentado lá já com a Bíblia no colo e tinha passado meia hora dando testemunho, ou seja, já sendo introduzido no ministério da pregação. Então ele foi esse grande mestre para mim, né? Aprendi a pregar com ele, aprendi a ministrar música com ele, aprendi a fazer uso dos dons carismáticos de forma mais efetiva com o Padre Jonas, vendo o Padre Jonas, fazendo junto com ele. Quantas e quantas vezes eu do lado do Padre Jonas animando, Deus dava a palavra de profecia para o Padre Jonas e me dava a palavra de interpretação e vice-versa. Quantas e quantas vezes em encontros isso acontecia. Então fui aprendendo a ministrar junto com o Padre Jonas. E isso tudo aconteceu junto com esse crescimento da Canção Nova, né? Tudo isso foi acontecendo junto. Aí, como eu disse antes, vieram os acampamentos, a TV, os programas de TV, as transmissões dos eventos, né, pela TV. E eu me lembro um fato bem interessante, de como o Padre Jonas ele era sábio, né, era um homem de Deus. Me lembro logo lá nos inícios das nossas transmissões dos acampamentos, a gente orando em línguas, né, levando o povo a orar em línguas, batismo no Espírito Santo, tinha até repouso no Espírito, um monte de coisa acontecendo. E a gente sempre com muito equilíbrio, porque o Padre Jonas sempre foi extremamente equilibrado no uso dos dons, né? Me lembro que teve uma época em que a CNBB enviou um documento para o Padre Jonas, com várias recomendações de como fazer a evangelização na TV, porque naquele momento estavam começando os acampamentos sendo transmitidos. Uhum. E uma das recomendações, e a principal, era que não orasse em línguas no microfone. Aí o Padre Jonas reuniu os animadores, que éramos eu e o Dunga, principalmente. Nessa época, acho que Nelson nem Cachoeira estava, já estava em Londrina. E os diretores da TV e tudo mais, todo mundo sentou, o Padre Jonas leu, né, todo o documento da CNBB com muito respeito, disse, olha, os nossos bispos estão sendo pais, eles estão cuidando de nós. Então nós vamos obedecer na íntegra os nossos bispos. Não tiro nada do que eles disseram aqui. O que eles disseram foi o seguinte, que nós não orássemos no microfone. Os bispos não disseram que nós não deveríamos orar em línguas, até porque eles não podem dizer isso, porque a oração em línguas é uma oração bíblica. Sim. Então, ele falou, nós não vamos desobedecer os nossos bispos. A partir de hoje, você, Flavinho, quando vocês estiverem, e eu também vou fazer da mesma forma, quando vocês estiverem animando, façam animação, como vocês estão acostumados a fazer. Quando o Espírito Santo começar a se mover, você cantar uma música clamando o batismo no Espírito e vier a moção de orar no Espírito, vocês começam a orar e vão se afastando do microfone e deixam o povo orar. O povo vai orar, eles vão crescendo. Quanto mais você se afastar do microfone, mais o povo vai aumentar o volume, vai crescer. Então, nós não estaremos orando no microfone em obediência aos nossos bispos, mas Deus vai continuar agindo, derramando seu Espírito Santo. E assim foi, né? Bom, a partir daí, graças a Deus, nunca mais teve nenhum problema nesse sentido. Mas foram, assim, experiências muito, muito, muito lindas vividas com o Padre, graças a Deus. E para vocês que conviveram com ele ali de perto, como que foi a partida dele, né? Você acho que tinha Aham. falado Sim, dele. sim. O Padre Jonas era meu pai mesmo, né? Eu tive o Padre Jonas como meu pai, pai na fé, pai espiritual, mas pai, né? Pai mesmo. Vivendo todas as realidades, né? Boas e ruins, como um pai, né? O Padre Jonas também foi aprendendo a ser pai sendo pai, né? Sim. Ele foi aprendendo a ser pai de um monte de filhos na comunidade, filhos espirituais, filhos do carisma que Deus fecundou no coração dele primeiro, com o tempo, né? Então, claro, muitas coisas iam acontecendo, a gente ia aprendendo junto com ele, né? Então, o Padre Jonas realmente ele foi e é um pai, tanto para mim quanto para Ana, né? Para nós como um pai espiritual. E quando ele morreu foi a perda de um pai mesmo. A dor no coração foi quando eu tinha perdido meu avô, que eu fui criado com meu avô, né? Era a sua referência. Então assim, a dor no coração foi igual. Eu estava fora, eu estava em missão nos Estados Unidos. Cheguei, aliás, embarquei lá no domingo, era um evento que eu tinha ido na quarta-feira, tal. No domingo embarquei à noite, bem à noite, acho que era 8 da noite mais ou menos, nos Estados Unidos. E aí tinha me despedido da Ana, né, pelo WhatsApp e tal, e embarquei, e o celular desligado no avião, né? Estava em Nova York, 10 horas de voo de lá até São Paulo. Aí quando o avião, isso foi de domingo para segunda, se não me falha a memória, ou de segunda para terça. Acho que foi de segunda para terça. E aí eu cheguei quando o avião pousou ali em Guarulhos, eu acionei de novo o telefone e aí já começou a pipocar um monte de mensagem, um monte de mensagem. A primeira que eu vi foi a da Ana, quando eu abri ela dizendo que o pai tinha morrido, né? Ali já para mim, né, já
coração já destroçou, né? Aí tive que chegar em casa, cheguei muito cansado, com viagem, com tudo. E tomei um banho e a gente já foi para a cachoeira. Ali ficamos o dia todo, foi muito duro chegar e ver o padre no caixão, né? E já fazia tempo que eu não me encontrava com ele, né? E estava acompanhando tudo de perto, a enfermidade, toda a dificuldade dele, mas foi um baque chegar ali, foi muito duro, muito duro. Aí me lembro que ali eu cantei na missa, né? Pediram para eu cantar na missa com muito custo, nem não queria, sabia que não ia conseguir, mas fui animar a missa, e uma das missas, né? Que tiveram várias missas seguidas ali por 3 dias, mas uma das primeiras ali eu tive a graça de estar animando diante dele ali, né? Diante do corpo dele presente ali no centro de evangelização. Mas foi muito duro, muito duro. E não só para mim, como para toda a comunidade Canção Nova, né? Claro. A obra ainda está, claro, ainda se restabelecendo, né? Vai ser muito difícil ainda chegar num prumo, né? É que nem uma família quando o pai falece, né? Ou seja, até que a coisa se ajuste. Mas foi muito duro. Foi e está sendo muito duro, não é fácil, não. Imagina aí você falando assim também, eu vi agora também o Padre Léo, né? O que era o Padre Léo para você, É. a amizade com ele, a referência que ele era para você. O Padre Léo também foi assim, muito interessante, porque eu não tive tanta proximidade com o Padre Léo, claro, como foi com o Padre Jonas, né? Era totalmente diferente. Sim. Mas a gente tinha uma ligação, tinha uma amizade muito muito forte, muito bonita. Sempre que a gente estava junto, ele era muito carinhoso, né? E Alegre, muito carismático. alegre. O Padre Léo, ele era muito carinhoso com toda a comunidade de Canção Nova, né? Mas especialmente com a gente que tinha a oportunidade de estar com ele nos eventos, claro que ia criando um laço maior, né? E ele gostava sempre de me perturbar por causa dos 5 filhos, né? Quando ele pregando no Rincão, ele fala: Ó, quer aprender a ter filho? Fala com o Flavinho aqui, ó, Flavinho Abraão, tá? Pai de Ele multidões. era muito zoado, né? Então, mas era muito engraçado. E mas interessante com o Padre Léo é que Deus me deu a graça de viver junto com ele os últimos momentos dele. A última pregação que ele fez na Canção Nova, no acampamento em que ele ficou doente, né? Que a doença, né, vamos dizer, apareceu. Era um acampamento de carnaval daquele ano. Eu estava animando aquela pregação. E eu já senti, desde que eu estava animando, preparando o povo para ele pregar, eu já senti que ele estava estranho. A gente conhecia, né? Aí ele pregou bem apático, assim, apagado. E ele terminou, normalmente ele terminava e já emendava na oração, né? Ele tinha um dom de cura interior fenomenal. Ele emendava naquela oração, Pai amado, Pai querido, Pai santo, tava. E não, dessa vez ele terminou a pregação, olhou para mim e fez assim, tipo assim, para eu continuar, né? Para eu seguir. E já saiu. Eu animei, tal, fechou e eu acho que era a última pregação da manhã, fui para casa. A gente morava ali dentro, atrás do centro de evangelização, a gente tem os predinhos ali, a casa do Padre Jonas era do lado. E o Padre Léo ficava hospedado na casa do Padre Jonas. Aí fui para casa, almoçando, a gente estava na mesa almoçando, de repente aquela gritaria, barulho de ambulância, pneu queimando, a gente achou que o Padre Jonas tinha passado mal, alguma coisa assim. Quando todo mundo saiu na rua no predinho, a ambulância já estava passando, era o Padre Léo, que tinha passado mal na hora do almoço na casa do Padre Jonas. E eu estava animando esse momento. Aí foi aquele ano todo, né? Aquele martírio dele. Quando chegou aí sim, a última pregação dele, que foi buscar as coisas do alto, no Osana Brasil daquele ano, que ele tinha prometido o Padre Jonas que ele ia no Osana. Ele foi e chegou lá, eu estava pregando. Então, quem assiste até hoje aquela pregação, eu que estou animando, né? A pregação, buscar as coisas do alto. Uhum. E passou dali, bom, aí já em janeiro ele faleceu. E quando o corpo dele foi para a Canção Nova, a gente morava ainda ali, a responsável pelos eventos era 5 da manhã, mais ou menos, ela bateu na minha janela, que eu morava no térreo, né, do predinho lá. Bateu na minha janela, acordei assustado, ela me chamando, dizendo que o Padre Jonas tinha pedido para eu subir lá para receber o corpo do Padre Léo cantando. Ficar lá cantando, rezando com o povo. E aí eu falei, pai, Mari, fala pro padre mandar o Nelsinho, né? O Tunga. Assim, aí não é que eu não queria, é assim, difícil, né? Ela falou, bom, você quer falar? Vai lá, fala pro Padre Jonas, vou mandar E outro. para Vai lá, falar fala com você. ele, Falei, não, beleza, então já tô subindo, entendi o recado. Tô subindo. Aí subi, o corpo dele tinha acabado de chegar, e já comecei ali a cantar com o povo, rezar tal, e o corpo dele, e no rincão, era lá em cima, no rincãozinho, né? Rincão do meu Senhor. E aí, bom, chegou a hora da missa, era a missa das 7, o Padre Jonas ia celebrar, a primeira missa de corpo presente dele ali.
Aí eu falei, bom, agora o Dunga vai assumir, o Nelsinho, né? Eu já tô aqui desde cedo, aí eles pegam agora, porque já tava difícil, né? Parecia que você tinha uma bola de basquete na goela, né? Pra você cantar, era difícil. Aí a Mari veio de novo e falou, o padre pediu pra você animar a missa mesmo, pra você ficar na missa. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, fico, claro, com muito gosto, mas com muito desgosto, né? A sensação era essa. Cantei na missa de corpo presente. Aí terminou, o corpo dele ia ficar ali a manhã toda, até a hora do almoço, de lá iam levar para Itajubá para outras missas aí com os deonianos, né, da congregação dele e tudo mais, e lá ia ser o enterro no final da tarde. Aí quando terminou a missa, eu falei, bom, agora eu vou ficar lá do ladinho dele um pouco, né, vou descer lá. Aí o padre Jonas saía com a mãozinha assim, saiu do altar, aí em vez dele seguir com a procissão de saída da missa, ele deu a volta no altar e a gente cantava ali. Quem lembra do Rincão, né? A gente ficava os três cantores desse lado, o altar aqui, olhando de frente, né? O altar aqui, os cantores do lado direito. Aham. Ele deu a volta no altar, foi lá do meu ladinho, assim, com os olhinhos cheios de lágrimas, mãozinha assim, falou assim, meu filho, muito obrigado. Deus lhe pague, Deus lhe pague. Continua aí, continua. Assim, ele virou as costas e foi embora. Falei, como é que eu vou embora agora? Não tem jeito. Então, Aí fiquei ainda ali, eu acho que até umas 10 da manhã, aí o Nelson pegou o Dunga e foi revezando ali. Mas assim, os últimos momentos do Padre Léo na Canção Nova, eu tive a grande graça, né, a honra de estar junto com ele ali nesses três últimos momentos em que ele pisou na Canção Nova, né? E para mim foi uma graça de Deus, né, um presente de Deus poder ter vivido esse tempo com ele. Depois de ter tantas e tantas vezes ter estado com ele nos eventos, animando, sempre preparando o povo para ele pregar, sendo instruído por ele, né? Porque ele era um grande mestre, né? Assim, era impressionante, é impressionante até hoje se ouvir as pregações dele, mas eu tive a graça de viver tudo isso com ele ali. e é um privilégio, né? É, não, Uma com certeza, uma com certeza. experiência que você vai levar pro resto da vida. Com certeza. E aí, a gente ia encerrando assim, né, sem mais delongas, a última pergunta que eu faço lá atrás, quando você renunciou tudo, né, a vida que você fazia de Uhum, shows, de trabalho profissional através da música, sua esposa também, e vieram para Canção Nova para viver a Providência. Vocês imaginaram que chegaram até onde chegaram, viajar, evangelizando, ir para a Europa, ir para tantos países levando a palavra de Deus e Deus dá tudo aquilo que vocês precisavam, suprir a necessidade e levar até onde ele queria e chegar até onde vocês chegaram, né? Gravar música, livros, escreverem livros e também apresentar programas como na TV Século XXI. uhum. Vocês imaginou e queria lá atrás, lá atrás? Mas eu não imaginava e não queria. Né? Se você conversar com a Ana, ela vai ter a gente nunca foi nosso sonho de consumo, nada disso, né? A gente não projetou a vida para viver tudo isso. Não, a gente apenas disse sim a Deus e foi dócil ao que Deus foi fazendo na nossa vida, né? São, como eu dizia, 31 anos de história com Carisma Canção Nova, né? Pela graça de Deus, em 2009, a gente se desligou canonicamente, não mora mais dentro da comunidade, mas mantém o vínculo de missão como voluntários e sempre estou lá nos acampamentos, programas, enfim, e estamos juntos, né, com essa obra que é a nossa família. São 37 anos de ministério, mas ao me perguntar isso, eu digo para você, eu nunca imaginei viver o que a gente vive até hoje. E até hoje a gente vive exatamente esses princípios. O princípio do viver da providência, depender totalmente de Deus, né? Ter Deus como o centro da nossa vida e das nossas decisões. Se a gente decide ir para a direita, é porque Deus realmente nos convenceu que é para a direita. Se é para voltar para a esquerda, ele convenceu. Não, se é para ir para trás ou para frente, ele é Deus quem move e quem moveu sempre as nossas decisões, a nossa vida, né? E não me arrependo de nada, dos passos que a gente deu em Deus, claro, né? Dos meus erros, sim, mas dos passos dados em Deus, não me arrependo de nada, né? Até hoje, como você diz, já são anos de evangelização através dos meios de comunicação, mais de 25 países que eu tive a graça de ir como evangelizador, pregando, cantando, levando a palavra de Deus, mas é, eu olho para trás e falo, é Deus. Se não fosse Deus, a gente não tinha feito nada disso. Quem sabe estava lá na Coab Bandeirantes, entendeu? Em Guaratinguetá, tocando na nossa paróquia, quem sabe. Não sei nem se a gente estaria casado hoje, se eu estaria vivo, se eu tivesse continuado tocando na noite como músico secular, entendeu? Não sei, poderia ter acontecido tanta coisa, mas porque a gente foi dócil ao que Deus nos pediu, que Ele não mandou, Ele pediu. E a gente disse sim, Deus foi fazendo como faz até hoje.
Cara, muito obrigado por essa conversa. Valeu, Obrigado por vir, uma Deus alegria, uma abençoe. honra estar com vocês. Prazer também. Quero agradecer também a sua esposa. Muito obrigado por abrir as portas. Valeu, Nossa, que Deus abençoe muito. Que espero que cada vez mais nós possamos estreitar aí as amizades, as amém, relações em prol do reino, né? Em prol da evangelização. amém, Quero valeu. agradecer também o pessoal que nos ajudou com os bastidores, o Gabriel com o violão, a Natália, a Ana e o Marcos Paulo, mais conhecido como Negro, né? Deus abençoe vocês, muito obrigado mesmo. Quero já agradecer também os patrocinadores que têm nos ajudado aí. Agradecer a Lari Personalizados. Quero deixar aqui um brinde para você, lembrar de Opa, nós, do chique, nosso copinho água benta aqui, aí, valeu, Kairos ó. Podcast. Quero deixar também para sua esposa depois, entregar para ela. Legal, Então, muito obrigado mesmo, Lari Personalizados. Pode procurar lá no Instagram. Tem estampas de caneca, de camisetas e muito mais. Agradecer também ao João Paulo, da comunidade Ezequiel, da distribuidora de Delícias da Roça. São bolos maravilhosos. Você pode procurar também lá para você tomar o seu café da tarde. E assim, Deus abençoe mesmo de coração cada um de vocês. E fique atento aos cortes também, que logo mais será lançada a música que cantou aqui, suas experiências na Canção Nova, com o Padre Jonas, entre outras. Então, muito obrigado, gente, mais uma vez. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. valeu.